Bom dia a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é dia 4 de junho de 2025, quarta-feira, e nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada 2025, uma nova escolha através dos ensinamentos de Um Curso em Milagres. Estamos hoje nessa lição absolutamente maravilhosa que declara: recuarei e permitirei que ele me mostre o caminho. Lição 155. Há uma maneira de viver no mundo que não está aqui, embora pareça estar. Tu não mudas de aparência, embora sorrias mais frequentemente. A tua fonte é serena, os teus olhos tranquilos. E aqueles que caminham pelo mundo como tu te reconhecem como um deles. No entanto, aqueles que ainda não perceberam o caminho também te reconhecerão e acreditarão que és igual a eles, como eras antes. O mundo é uma ilusão. Aqueles que escolhem vir aqui estão em busca de um lugar onde possam ser ilusões e evitar a sua própria realidade, né? Estamos sendo aí os avatares de jogo, né? Todavia, quando descobrem que a sua própria realidade está até mesmo aqui, recuam e permitem que ela mostre o caminho. Que outra escolha tem a fazer realmente? Deixar que ilusões caminhem diante da verdade é loucura, mas deixar a ilusão submergir atrás da verdade e deixar a verdade se erguer à sua frente, tal como é meramente sanidade. Vocês já viram como são insanas as pessoas que querem negar a realidade? As coisas desafiadoras estão acontecendo ali bem nas nossas caras e a pessoa insiste em querer negar o que está acontecendo, né? Essa é a escolha simples que fazemos hoje. A louca ilusão ainda permanecerá em evidência por algum tempo, para que seja contemplada por aqueles que escolhem vir e que ainda não se regozijaram ao descobrirem que estavam equivocados em sua escolha. Eles não podem aprender diretamente da verdade, pois negaram que seja assim. Por isso precisam de um professor que perceba a sua loucura, mas aquele que ainda assim possa olhar além da ilusão para a simples verdade que há neles. Se a verdade exigisse que desistissem do mundo, pareceria a eles que estaria pedindo o sacrifício de algo que é real. Muitos escolheram renunciar ao mundo enquanto ainda acreditavam na sua realidade e sofreram uma sensação de perda e, consequentemente, não se liberaram. Outros não escolheram nada além do mundo e sofreram com um sentimento de perda ainda mais profundo, que não entenderam. Entre esses dois rumos há ainda uma outra estrada, que conduz para longe de qualquer tipo de perda, pois tanto o sacrifício quanto a privação são rapidamente deixados para trás. Esse é o caminho designado para ti agora. Andas por esse caminho como os outros e também não pareces ser distinto deles, embora de fato o sejas. Assim podes servi-los enquanto serves a ti mesmo, e podes guiar os seus passos no caminho que Deus abriu para ti e para eles através de ti. A ilusão ainda parece se apegar a ti para que possas alcançá-los, mas ela recuou. E não é de ilusões que eles te ouvem falar, e nem é ilusão o que trazes, para que os seus olhos contemplem e suas mentes apreendam. A verdade que anda na tua frente tampouco pode lhes falar através de ilusões, pois agora a estrada conduz para o que está depois das ilusões, e ao longo do caminho tu os chamas para que possam seguir-te. No final, todas as estradas conduzem a essa, pois o sacrifício e a privação são rotas que não levam a lugar nenhum. Escolhas da derrota e objetivos que permanecerão impossíveis. Tudo isso recua quando a verdade vem à tona em ti, para conduzires os teus irmãos para longe dos caminhos da morte,
colocando-os no caminho da felicidade. O seu sofrimento não passa de ilusão. Todavia, precisam de um guia para conduzi-los para fora disso, pois tomam a ilusão equivocadamente pela verdade. Tal é o chamado da salvação, e nada mais. Pede que aceites a verdade e deixes que ela vá diante de ti, iluminando a rota do resgate da ilusão. Não é um resgate que tenha preço, não há nenhum custo, apenas ganho. A ilusão só pode parecer manter o Filho Santo de Deus acorrentado. Ele é salvo apenas de ilusões. Quando elas recuam, ele se encontra novamente. Caminha com segurança agora, mas com cuidado, pois essa rota é nova para ti. E poderás achar que ainda és tentado a andar na frente da verdade e a deixar as ilusões serem o teu guia. Os teus irmãos santos te foram dados para seguir-te em teus passos, à medida em que caminhas com certeza de propósito até a verdade. Ela vai diante de ti agora para que possam ver algo com que possam identificar-se, algo que compreendam para conduzi-los no caminho. Entretanto, no final da jornada não haverá nenhuma brecha, nenhuma distância entre tu e a verdade. E todas as ilusões que andavam no caminho por onde viajavas também se afastarão de ti, e não sobrará nada para manter a verdade, a parte da completeza de Deus, tão santa quanto Ele. Recua com fé e deixa a verdade te mostrar o caminho. Não sabes aonde vais, mas aquele que sabe vai contigo. Deixa-o conduzir-te junto com os outros. Quando os sonhos chegarem ao fim, o tempo tiver fechado a porta sobre todas as coisas que passam e os milagres tiverem deixado de ter um propósito, o Filho Santo de Deus não fará mais jornadas. Não haverá nenhum desejo de ser uma ilusão ao invés da verdade. Ser uma ilusão, gente, é ser um corpo, tá? É termos a ilusão de que somos corpos, egos, corpos, personalidades. E estamos nos encaminhando para isso, à medida em que progredimos ao longo do caminho que a verdade nos indica. Essa é a nossa jornada final, que fazemos por todos. É necessário que não percamos o nosso caminho, pois assim como a verdade vai diante de nós, ela também vai na frente dos nossos irmãos, que nos seguirão. Caminhamos para Deus. Faze uma pausa e reflete sobre isso. Poderia outro caminho ser mais santo ou mais digno do teu esforço, do teu amor e de toda a tua intenção? Isto é, caminharmos para Deus? Que caminho poderia te dar mais do que tudo, ou oferecer menos e ainda contentar o Filho Santo de Deus? Caminhamos para Deus. A verdade que caminha diante de nós agora é una com Ele e nos conduz para onde Ele sempre esteve. Que caminho senão esse poderia ser uma rota que tu escolherias? Os teus pés estão plantados com segurança na estrada que conduz o mundo a Deus. Não procures caminhos que pareçam conduzir-te a outro lugar. Sonhos não são guias dignos de ti, que és o Filho de Deus. Não te esqueças que Ele colocou a sua mão na tua e te deu os teus irmãos em confiança, pois tu és digno da sua confiança em ti. Ele não pode ser enganado. A sua confiança fez com que a rota pela qual caminhas seja certa e a tua meta segura. Não falharás para com os teus irmãos, nem para com o teu ser. E agora ele pede apenas que penses nele por um momento, a cada dia, para que ele possa te falar e te contar do seu amor, lembrando-te de quão grande é a sua confiança em ti, quão ilimitado o seu amor. Em teu nome e no seu próprio, que são o mesmo, nós praticamos com contentamento este pensamento no dia de hoje. Recuarei e permitirei que ele me mostre o caminho, pois quero caminhar ao longo da estrada que conduz a ele. Recuarei e permitirei que ele me mostre o caminho, pois quero caminhar ao longo da estrada que conduz a ele. Então, gente, eu vou dizer para vocês que hoje
essa lição não poderia ter havido uma lição melhor para mim do que essa, tá? Realmente essa lição é estupenda, tá? Recuarei e permitirei que ele me mostre o caminho. É isso. É nós dizermos assim: nós não sabemos, mas ele sabe. Não sabes aonde vais, mas aquele que sabe vai contigo. Deixa-o conduzir-te junto com os outros, né? Então é exatamente isso. E isso, assim, não sei para vocês, mas para mim me dá um descanso, né? Eu não preciso saber para onde eu tô indo. Eu só preciso confiar naquele que dentro de mim sabe todos os caminhos. E quem é ele? É o Divino Espírito Santo, né? Então recuarei e permitirei que ele me mostre o caminho. E esse caminho pode ser em qualquer área da minha vida, né? Pode ser nas minhas questões de trabalho, que é o que a gente está trabalhando agora nesse módulo, perdão, da nossa jornada. Pode ser uma questão física, uma questão de saúde, pode ser uma questão de relacionamentos familiares, pode ser uma questão de relacionamentos amorosos, né? Pode ser uma questão de uma decisão grande que eu tenho que tomar na minha vida, né? Já contei para vocês aqui mais de uma vez que eu sempre tive o hábito de, quando eu tô diante de uma decisão muito grande que eu não sei o que fazer, eu faço uma oração e abro o curso aleatoriamente, né? E eu já tive respostas assim bizarras, né? E eu peço a Deus para me mostrar o caminho, né? E foi engraçado porque hoje de manhã, quando eu estava na minha prática devocional, que é a primeira coisa que eu faço quando eu acordo, eu fiz uma oração exatamente sobre isso, né? Pedindo a Deus para me mostrar o meu caminho, né? Para me mostrar o meu caminho. E aí, agora que eu abri a lição, não tinha visto a lição mais cedo, a lição é exatamente sobre isso, né? Que sincronicidade. Que tremenda sincronicidade, né? Que bênção. Então vamos lá. Pegue a sua vida profissional hoje, entregue nas mãos do Divino Espírito Santo, recue e peça a ele que te mostre o caminho, os caminhos. Não o caminho para daqui a um mês, daqui a um ano. Não, o caminho para amanhã. Senhor, o que eu tenho que fazer hoje? Senhor, o que eu tenho que fazer amanhã? Meu Divino Espírito Santo me mostra. E as coisas vão se desenrolar com segurança para você. Você vai ter o seu próximo passo. Você vai conseguir viver momento a momento, ok? Então estamos hoje no texto da Melody Beat, a linguagem da liberdade. Confiando em Deus é o texto do dia 4 de junho. Esse texto é maravilhoso, maravilhoso. É um dos meus favoritos do dia inteiro, do ano inteiro, tá? Prestem atenção, esse texto é sincrônico com a lição de hoje. Recuarei e pedirei que ele me mostre o caminho. Ouçam esse texto, se vocês ainda não leram, né? Porque eu sei que vocês estão com o PDF do livro aí com vocês. Confiando em Deus. Um casal amigo meu decidiu fazer algumas mudanças em suas vidas. Eles sempre tinham vivido na cidade, mas então decidiram que queriam viver no campo, perto de um lago. Encontraram uma pequena casa perto de um lago. Não era a casa dos seus sonhos, mas quando vendessem sua casa na cidade, teriam dinheiro para reformá-la a seu gosto. Tinham algumas economias e mudaram-se para a casa no lago antes de venderem a casa na cidade. Um ano se passou e a casa na cidade ainda não tinha sido vendida. Meus amigos passaram por muitas fases durante esse tempo. Tinham períodos de paciência e de impaciência. Em certos dias confiavam em Deus, em outros não conseguiam compreender por que Deus estava fazendo com que esperassem tanto, porque Deus não os deixava progredir em seus planos. As portas simplesmente não se abriam. Um dia meus amigos receberam a visita de um vizinho. A casa dele no lago era a casa dos sonhos de meus amigos. Era tudo aquilo que desejavam e mais ainda. Da primeira vez que viram a casa, desejaram ter uma exatamente como aquela, mas não acreditavam que um dia isso seria possível.
A razão pela qual o vizinho foi visitar meus amigos foi que ele e sua esposa tinham decidido mudar-se, e ele resolvera oferecer a meus amigos a primeira opção de comprar a sua casa. Meus amigos aceitaram a oferta e assinaram um compromisso de compra. 2 meses depois, conseguiram vender sua casa na cidade e também a casa pequena no lago. Em pouco tempo depois mudaram-se para a casa de seus sonhos. Às vezes temos a sensação de frustração em nossas vidas. Achamos que estamos no caminho certo, confiamos em Deus e em nós mesmos, mas mesmo assim as coisas não funcionam. Temos falsos começos e paradas, a porta se recusa a abrir. Achamos que Deus nos abandonou ou que Deus não se importa conosco. Não compreendemos para onde estamos indo ou qual é a nossa direção. Mas um dia descobrimos a razão. Não chegávamos onde queríamos porque Deus tinha planejado algo muito melhor para nós. Hoje vou exercitar a paciência. Pedirei e confiarei em meu poder superior para dar-me o melhor. Quem é o nosso poder superior? É o Divino Espírito Santo. Recuarei e permitirei que ele me mostre o caminho. Então hoje eu convido todos vocês a pegarem aquele problema, aquela mudança que vocês querem fazer e a falarem assim: meu Divino Espírito Santo, entrego a Ti essa situação, esse problema, esse trabalho, essa dor, essa dúvida, essa crise, esse relacionamento. Por favor, que tudo isso sirva aos Teus propósitos e não aos meus. Hoje eu recuarei e permitirei que você me mostre o caminho. Muito obrigada. Gente, eu tô chocada com a sincronicidade da lição, com o texto dela de hoje. Eu tô absolutamente chocada. Maravilhoso, maravilhoso. Então é isso. Aqui nós estamos exercitando a virtude da entrega, não é? Concordam comigo? Estamos exercitando a virtude da entrega, né? E estamos orando pelo nosso mais alto bem, que é o título do texto do livro que nós vamos ler, Milagres no Trabalho, transformando a sua orientação interior em influência exterior, né? E para quem me perguntou aí o nome da autora, o livro é em inglês, o título dele em inglês é Miracles at Work, Turning Inner Guidance into Outer Influence, e é da Meredith Bennington, ok? Vamos lá. Então, orando pelo meu mais alto bem. Eu vi esse conceito em ação recentemente quando um dos meus clientes experimentou um lindo momento de força e liderança em meio ao que de outra forma seria uma situação extremamente estressante. Esse cliente em particular era o vice-presidente de uma empresa que estava listada nas 500 maiores empresas da revista Fortune. Um emprego que ela tinha, no qual ela estava por 10 anos. Com nada menos do que avaliações de desempenho muito favoráveis. Mas, por causa de uma reestruturação corporativa, ela se encontrou numa situação de passar por uma nova entrevista para a posição dela contra outros candidatos. Então, entenderam? Ela era a vice-presidente dessa empresa. E aí a empresa passou por uma reestruturação e ela teve que competir, né, com os outros colegas pela posição que ela já ocupava, aquela posição de liderança, né? Desnecessário dizer que ela tinha ficado muito desapontada. Entretanto, ela também descobriu que estava experienciando uma inundação de outras emoções que ela achava muito difíceis de esconder.
incluindo nervosismo, estava assoberbada, estava com raiva, né? Imaginem que situação difícil e você nessa situação, ela estava perplexa. Você nessa situação, você tem que trabalhar, né? Você tem que mostrar serviço nesta situação, né? Você tá ali sem saber se o cara que tá, sei lá, fazendo algo pro seu trabalho, que é necessário pro seu trabalho, se não vai ser ele, de repente, que vai ocupar a sua posição. Eu acho que você deveria rezar, eu disse a ela. Mas não ore para manter o seu trabalho. Ore pelo mais alto bem de todos os envolvidos. Gente, isso é um princípio de um curso em milagres que eu aprendi nos meus primeiros anos de estudo, quando eu não tinha nem ainda encontrado a minha professora. Né? Que vocês sabem que os meus primeiros 6 anos de estudo foram por minha conta, né? A gente nunca pede por nada específico, né? Isso eu aprendi com o papai, quando eu tinha 11 anos. A gente sempre ora pelo mais alto bem de todos os envolvidos. A gente ora para que o melhor tenha lugar. Eu não sei o melhor, qual é o melhor resultado. Eu recuarei e permitirei que ele me mostre o caminho. Será que o melhor lá para os rapazes, lá para o casal da casa no lago, não foi ter esperado 1 ano e aí a outra casa do vizinho ficou à venda? Não foi? Então eu não sei o que é melhor para mim. Eu não sei. Se eu me levantar de manhã dizendo que eu sei o que é melhor para mim, eu estou no erro. Vocês sabem que... Vou dar um exemplo para vocês rapidinho antes de continuar aqui. Contei para vocês que o meu carro enguiçou na semana passada, né? Ele ainda está na oficina sem um diagnóstico. Ainda. Ontem eu conversei longamente com o mecânico contando o histórico do carro. E tem um trânsito astrológico que eu estou passando neste momento da minha vida que diz que eu vou ter um carro enguiçado por problemas elétricos. E o problema do meu carro foi elétrico, a gente só não sabe ainda o que é. A gente não, né? O mecânico. E aí, eu acompanhei o carro no reboque para o mecânico. E eu me vi dentro do reboque, batendo papo com o motorista do reboque e pensando assim, meu Deus, se eu vou ficar algum tempo sem dirigir, talvez Deus esteja me protegendo de um acidente de carro. Vocês acreditam que eu pensei nisso? É assim que a minha mente funciona hoje, depois de 27 anos de estudo de um curso em milagres. Eu me peguei pensando nisso, falei, então tá, então eu vou ter que ficar sem dirigir aí por algum tempo, até o carro ficar pronto. Então talvez Deus esteja me protegendo de um acidente de carro. Foi o que eu pensei, tá? Voltando. Num primeiro momento, a minha cliente disse que isso soava para ela como sendo algo um pouco passivo. Mas, eventualmente, ela tomou consciência de que aquilo que ela queria, que na verdade, que na verdade isso seria pedir, esse pedido não seria nem de apatia ou de indiferença. No final das contas, ela estava pedindo por um milagre. Obviamente, nós podemos passar um bocado de tempo querendo mexer, né, com as circunstâncias externas, ensaiando as perguntas possíveis para uma entrevista, por exemplo. E embora tudo isso ainda seja uma boa ideia, isso seria lidar com o desafio dela apenas num nível superficial. Consequentemente, mesmo se tudo que ela dissesse na entrevista fosse impecável, se apenas por um momento um traço de conflito, né, digamos assim, de desagrado, de desacordo, surgisse sob as palavras dela, então todos poderiam sentir isso.
E isso também era verdadeiro para as interações mais casuais que ela teria nos dias que a levariam, que precederiam a entrevista. A propósito, se ela tivesse permitido que a ansiedade dela vazasse para os colaboradores, isso teria comprometido a sua presença de liderança e possivelmente teria manchado o processo de entrevista antes mesmo que ele acontecesse. Concordam comigo? Concordam com ela, melhor dizendo? Eu tô de pleno acordo com ela. O que a gente tá sentindo vaza, né? A maneira como a gente tá vendo a situação vaza, né? Então, ao orar pelo bem mais elevado, não só o dela, mas o de todos os envolvidos, a minha cliente foi ao orar, né, pelo mais alto bem, pelo bem mais elevado, a minha cliente foi capaz de se desapegar daquilo que ela não poderia controlar, o resultado da entrevista, e se reconectar com aquilo que ela poderia controlar, dissolver o seu próprio pensamento egóico. E isso então permitiu a ela chegar à entrevista muito mais tranquila. O que permitiu a ela estar num lugar melhor. E o que de fato resultou no fato de que, na situação de que ela manteve o seu cargo, tá? Então ela não perdeu o cargo, porque ela obedeceu lá a coach dela, né? Que é a Meredith, a autora do livro. Esse é outro exemplo do amor no trabalho, assim como o curso É Milagres o define. A minha cliente, ela não queria ser amorosa de forma aberta, e mostrando formas não autênticas de afeição para o seu chefe ou para qualquer outra pessoa. Ela estava sendo amorosa ao estar consciente dos próprios pensamentos em sua mente que refletiam a pequenez e recusando-se a permitir que esses pensamentos comandassem o seu comportamento. Ao abordar essa entrevista completamente preparada, embora com uma energia de aceitação de qualquer que fosse o resultado, de permissão e de fato até de alegria, ela naturalmente se fez se transformou na pessoa mais atraente para o trabalho. Então o que ela fez? Ela comprovou o valor dela como líder daquela empresa, para ocupar a posição que ela já ocupava, que era de vice-presidente. Na superfície, isso pode parecer como se fosse uma história que a minha avó... E pode parecer que essa história e a história do falecimento da minha avó, que ela contou no início do capítulo, tem um pouco em comum, mas num exame mais profundo, entretanto, esse exame mais profundo revela que ambas as histórias oferecem uma prova de que, porque não há ordem de dificuldade dos milagres, então não há desafio que a sua magnitude, o seu ser real, não possa resolver, tá bom? Então, basicamente, é isso, tá bom? E aí eu vou ler mais um trechinho chamado Um Convite para a Alegria, que é bem pequenininho, tá? Eu vou ler aqui, amanhã a gente lê o final do capítulo, já lemos 82% do livro, tá? Chama-se Um Convite para a Alegria, o textinho que a gente vai ler aqui. Hoje praticamos aproximar-nos da luz em nós, tomamos os nossos pensamentos dispersos e os trazemos gentilmente de volta ao lugar em que se alinham com todos os pensamentos que compartilhamos com Deus. Não os deixaremos extraviarem-se. Então agora é a nossa vez de nos aproximarmos da luz. A você foram dadas práticas nessas páginas para você se reconectar com a paz que sempre foi o seu lar. À medida em que você aplica essas ideias à sua própria vida,
Lembre-se uma vez mais de que a alegria é a marca do seu sucesso. À medida em que você aplicar essas ideias à sua própria vida, lembre-se uma vez mais de que a alegria é a marca do seu sucesso. Quando você rir do seu julgamento, quando você ri do julgamento, você lhe tira o seu poder. Quando você escolhe o amor, você dissolve o medo. E quando você se encontrar vagando com os seus pensamentos, nos seus pensamentos, lembre-se de gentilmente trazê-los de volta, sabendo que o seu caminho para a paz é ver o que é imutável em todos, é caminhar nos passos do perdão, e é não dar abrigo para o julgamento na sua mente. Você não gostaria de ter esses princípios como a sua bússola? Se você concordar, então permita que a sua orientação interior seja o centro da sua carreira e você vai experienciar um senso de sabedoria e compaixão, que pode apenas ser descrito como inabalável. Você pode não ser capaz de mudar as suas circunstâncias com um estalar dos seus dedos, mas você poderá se lembrar da sua magnitude no meio de tudo aquilo que a vida traz, e então fique feliz. Deixe que esse seja o seu único teste, encontrar a graça perfeita e a completa liberdade do medo que é disponível para você aqui e agora, que está disponível para você aqui e agora, né? Nesse momento presente. Está disponível para você a cada momento, através da sua decisão de escolher o amor. Passe nesse teste, nem que seja por um instante, e você terá passado pelo curso, né? Terá passado pelo teste que é o curso. Então eu tô realmente chocada com o fato de que esse texto contou pra gente tudinho que nós precisávamos saber a respeito dessa máxima do curso, dessa instrução máxima, de que nós efetivamente precisamos pedir a Deus que lhe dere o caminho, né? Que é a nossa lição do dia de hoje, essa lição maravilhosa, definitivamente uma das minhas favoritas. Recuarei e permitirei que Ele me mostre o caminho. Recuarei e permitirei que Ele, o Divino Espírito Santo, me mostre o caminho no meu trabalho. Recuarei e permitirei que Ele me mostre o caminho, pois quero caminhar ao longo da estrada que conduz a Ele, né? Eu quero caminhar para Deus. É isso que eu quero. É o que nós queremos. Nós queremos caminhar para Deus. É esse o caminho que nós queremos fazer, porque esse é o caminho de volta para casa, né? Esse é o caminho de volta para casa. Vocês já pensaram nisso? E o seu trabalho faz parte disso. Seus relacionamentos fazem parte disso. Sua vida familiar faz parte disso. Sua saúde faz parte disso. O lugar onde você mora, tudo faz parte disso. Nessa caminhada de volta para Deus, as coisas vão mudar. E isso é bom. Então, encare os desafios como sinais de crescimento. Os desafios são isso. Eles são sinais de que talvez aquela sua situação atual, ela já esteja um pouco pequena para você. Tem alguma lição aí para você? Tem essa força do desafio tá empurrando para você tomar coragem de fazer alguma coisa que talvez de outra forma você não tivesse coragem. Vocês concordam comigo? A gente adora uma zona de conforto, gente. Eu também. Não pensem em vocês que eu não gosto de uma zona de conforto não, porque eu gosto. Concordam? Todos nós adoramos uma zona de conforto. A gente adora ficar lá no sofá,
comendo batata frita e vendo Netflix. Por isso que eu nem mais televisão eu tenho em casa, para me impedir desse tipo de coisa. Minha TV, eu tinha uma Smart TV maravilhosa da Philips, enorme. A bicha enguiçou. Também eu quase não usava ela, né? A bicha enguiçou. Falei, não vou comprar outra. Justamente para eu sair dessa zona de conforto, sabe? Entre outras coisas, é claro, né? Que a gente sabe que a gente acaba fazendo. Então é isso. Hoje, faça uma prece. Eu vou começar a trazer para vocês, eu tive a ideia hoje. Hoje eu não vou fazer isso porque não dá. Mas a partir de amanhã eu vou começar a trazer para vocês, nesse módulo, as preces da Seichonoye sobre a vida no trabalho, tá? Deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui, né? Deixa eu ver se de repente tem uma prece aqui, né? Porque tem preces maravilhosas. Ah, e tem uma prece aqui maravilhosa, eu vou ler para vocês. Oração para sermos orientados por Deus. Deus é perfeito e eu, seu filho, também sou perfeito. Porém, quando me esqueço de Deus, deixo de ser perfeito. Mesmo sendo filho ou filha de Deus, se me esquecer de voltar para a casa de Deus Pai e Mãe e me tornar a criança perdida, não poderei herdar os tesouros de meu Deus Pai e Mãe. Por isso, devo sempre me lembrar de Deus e estar com o pensamento voltado para a casa de Deus, a fim de não me tornar essa criança perdida, o filho pródigo. De agora em diante, estarei sempre pensando em Deus, que é o meu Pai, e segurando firmemente a sua mão. Por conseguinte, estarei sempre seguro e receberei abundantemente o que é necessário no momento preciso. Jamais me faltará algo, se me for realmente necessário. A sabedoria de Deus fluirá sempre para dentro de mim e poderei resolver desembaraçadamente os problemas, por mais difíceis que eles sejam. Percebi que, na verdade, é impossível afastar-me de Deus ou me tornar-me essa criança perdida, pois Deus é onipresente, isto é, está presente em toda parte. Oh, como Deus é grandioso! Gente, essas orações só podiam sair da boca de um sagitariano, né? Vocês sabem que o mestre, é a verdade em orações do mestre Masaharu Taniguchi, da Seichonoye. Ele era um sagitário com ascendente sagitário. Impressionante. Agora que tomei consciência disso, dissiparam-se todas as tristezas, todos os temores e todas as preocupações, assim como a geada se desfaz diante do sol, e a minha mente está agora tranquila. Quando chamo Pai, ele me responde imediatamente, aqui estou. Quando mentalizo, dai-me isto, ele me dá infalivelmente, dai-me paz, ó Pai. Se algumas vezes ele não me atende imediatamente, é porque a posse imediata da coisa desejada é prejudicial para mim, portanto ele está apenas esperando o momento oportuno para atender-me. É a casa do lago. Desta forma, sigo pelo caminho mais seguro, guiado pelas mãos de Deus. Logo, jamais acontece de eu tropeçar. Cada passo da minha vida conduz-me à elevação espiritual e fenomenicamente à realização e à prosperidade. Mesmo que às vezes eu pareça tropeçar, não solto a mão de Deus, que me ensina como proceder. Consequentemente, o aparente tropeço transforma-se em fator de êxito. Todos os demais seres humanos são filhos de Deus e meus irmãos, filhos de Deus e meus irmãos. E seguimos juntos o caminho do progresso infinito, auxiliando-nos mutuamente. Agradeço profundamente a Deus. Muito obrigada. Gente, é o máximo, né? Então, se você entregar a sua vida a Deus, se você recuar e permitir que o Divino Espírito Santo mostre o caminho para você, o caminho te será mostrado. Você não precisa ter dúvida disso. Você só precisa praticar. Porque aí a cada dia que passar, você vai ver isso acontecer e acontecer e acontecer e acontecer. Tá? Isso aqui é infalível. Tem inclusive um livro do mestre que eu adoro, que se chama, o título dele é Você Será Salvo Infalivelmente. Gente, Deus não falha. É só você não se esquecer dele. Somos nós que nos esquecemos de Deus. Fomos nós que abandonamos Deus. Deus não nos abandona, tá? Nós é que nos esquecemos dele, presos, né, nas ilusões da vida material, tá bom? Então hoje entregue essa decisão aí que você tem que tomar
nas mãos de Deus e peça a Ele para te orientar. E peça para que o bem maior se concretize. Eu estou pedindo isso agora, viu, meu Divino Espírito Santo? Que o bem maior para todos os envolvidos nessa situação que você está mentalizando aí se concretize. Se for para o bem maior, a mudança, que a mudança ocorra. Se for para o bem maior, a permanência, que a permanência ocorra. No caso dela, era do cargo, tá bom? Então, essa era a mensagem do dia. Eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã.